E aí, galera, beleza? Olha, vamos conversar sobre um caso específico de equação do segundo grau com uma incógnita. Nesse caso, são equações que podem ser escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A, b e c são coeficientes, são números, né? Nesse caso de equação, o que nós temos? Nós temos sempre um polinômio de segundo grau de uma incógnita, certo? Na forma reduzida, vamos dizer assim, igualado a zero, né? Tá aqui um exemplo bem clássico. Olha só, tá aqui um polinômio do segundo grau de uma variável igualado a zero. Só que ele não é um polinômio de segundo grau qualquer. Ele tem esse formato ax ao quadrado mais bx mais c. Pois bem, como a, b e c são coeficientes, são números, como identificá-los? Olha, se a equação do segundo grau for desse formato, que é o que a gente chama de equação completa, e nos próximos vídeos trataremos com mais atenção as completas e incompletas, né? O que acontece na completa? O coeficiente a, o número a, sempre vai acompanhar a incógnita, o termo algébrico de grau 2. O coeficiente b sempre vai acompanhar a incógnita, o termo algébrico de grau 1. O coeficiente c é o que a gente chama de termo independente. Ele não está acompanhando um x aqui, por exemplo, né? Então, olha só um exemplo clássico. Repare que nessa equação aqui, a primeira do exemplo, o a vale 5. O b, que é quem acompanha o x, vale 7. E o c, que é o termo sem x, né, termo independente, é menos 1. Nessa outra aqui, ó, o a vale 1, né, 1x ao quadrado. O b vale menos 1, porque aqui a gente tem menos 1, né? E o c vale 9. Essa equação aqui até é do segundo grau, mas ela não é objeto do nosso estudo. Por quê? Estamos falando de equação de segundo grau com uma incógnita, né? E aqui eu tenho x e y, né? Portanto, essa daqui não faz parte do nosso estudo. Essa de baixo aqui também é do segundo grau, porque olha só, esse termo aqui tem grau 2, né? Aqui tem grau 1, aqui tem grau 0. Então aqui sim, beleza, é uma equação de segundo grau, mas não é de uma incógnita, portanto ela também não é objeto do nosso estudo. No outro exemplo aqui, ó, temos uma equação que a gente chama de incompleta. Quando o b ou o c ou ambos forem iguais a zero, a gente tem uma equação incompleta. Quem não pode zerar é o a. A precisa obrigatoriamente ser diferente de zero. Isso é óbvio, porque olha só, se esse cara aqui assumisse o valor zero, 0 vezes x ao quadrado seria 0x ao quadrado. A equação não seria mais do segundo grau. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Ó? O a vale 1, o b vale menos 7 e o c vale 0. Mas quando o c é 0, normalmente a equação aparece da seguinte maneira. Esse cara aqui nem aparece escrito. Eu vou apagar ele e vou arrastar o igual para cá. Normalmente ela vai aparecer assim. Na equação de baixo, a gente tem o b igual a 0, né? Aqui, o a é igual a menos 3, o b é quem está zerado, ele não apareceu, digamos, né? E o c é 8. Então, nesse caso, esse cara também costuma nem aparecer na equação mesmo. Então, vou apagar ele aqui, ó, e arrastar para cá. A equação aparece normalmente assim. Na próxima, temos b e c iguais a 0, né? Mesma coisa, ó. Vou apagar aqui, ó. E a gente tem uma equação incompleta. Aqui embaixo, eu fiz questão só de desordenar os termos que formam essa equação. Só para te mostrar que isso pode acontecer, né? O cara de grau 2 está aqui no final, o cara de grau 1 está aqui no começo, e o cara de grau 0, que é o termo independente, está aqui. Mas normalmente a gente não escreve a equação assim, a gente costuma ordenar por ordem decrescente de grau, como essa daqui, ó. Grau 2, grau 1, grau 0. Então temos aqui, ó, completa, completa,
incompleta, né, porque C é igual a zero, incompleta porque B é igual a zero, incompleta porque B e C é igual a zero. Essa é completa, só está fora da ordem habitual. Beleza, professor, mas qual o objetivo de identificar A, B e C? Saca só. Para resolver uma equação como essa, principalmente quando ela é completa, uma das formas mais utilizadas, não é a única, mas é a mais geral, é a fórmula de Bhaskara. E nesse vídeo a gente não tem o objetivo de provar essa fórmula, eu só estou te mostrando, te dando um spoiler do que a gente vai ver adiante. Pois bem, né? Como resolver uma equação do segundo grau com uma incógnita e completa? Veja bem que eu estou pegando como exemplo uma completa. Essa fórmula, aliás, né, ela aplica-se também às incompletas, mas o objetivo agora é falar de uma completa. Pois bem, olha só. O 1 equivale ao A, né? Esse menos 5 equivale ao B e o 6 equivale ao C. Agora que você identificou A, B e C, basta utilizá-los na fórmula de Bhaskara, que é essa daqui, ó. X é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada dessa expressão, dividido tudo isso por o dobro de A. Como assim, professor? Olha lá, vamos lá. O nosso objetivo é resolver essa equação, não é isso? Quer dizer, existe alguém, um número desconhecido, que é elevado ao quadrado, né, menos o quíntuplo dele mesmo, mais 6 vai dar zero, né? Que número é esse? Na verdade, não é nem que número, mas quais números. Por quê, né? Quando a equação tem grau 2, ela admite no máximo duas raízes. Ou seja, a gente pode calcular dois valores para x, né? Veja bem, eu disse no máximo, porque vai ter equação de segundo grau que vai ter apenas uma raiz, né? Conversaremos com detalhes mais adiante. Pois bem, o que eu fiz então? Só para te mostrar, né, aonde que a gente vai utilizar esse A, esse B e esse C. Para que esses coeficientes vão servir no final das contas? Pois bem, está aqui a fórmula de Bhaskara, basta substituir valores. Ó. Se B é menos 5, ele entrou aqui ó, no B. Olha aqui como é que ficou. Ó. Menos o menos 5. Como esse cara era negativo, eu abri parênteses, né? Esse menos é o da fórmula e o outro menos é o do 5 mesmo. Mais ou menos, já eu te explico o sentido do mais ou menos, né? A raiz quadrada de, olha só, quadrado do B, tá aqui, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6, beleza? Então, olha só, desse passo para cá, o que que eu fiz? Ó? Menos 5 é mais 5, né? Produto de sinais aqui, ó, menos vezes menos é mais. Quadrado de 5, de menos 5, aliás, né? 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6, olha só, menos 24. Daqui para cá, eu apenas resolvi aqui, ó, 25 menos 24, que é 1. Então, o que eu já tenho, né? Que o valor de x que eu quero encontrar, ou valores, porque eles podem ser 2, né? Vai ser 5 mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 2. Raiz quadrada de 1 é 1. Aqui, ó, 1. Qual que é o lance do mais ou menos? É porque daqui em diante o cálculo vai ser desmembrado em duas partes. Em um dos cálculos eu vou utilizar o mais e no outro eu vou utilizar o menos. Então, olha só, ficou 5 mais a raiz de 1, tudo isso dividido por 2. Lá embaixo ficou 5 menos a raiz de 1, tudo isso dividido por 2 também. Aí é fazer continha, né? 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Portanto, o x admite dois valores. Ele pode ser 3 ou pode ser 2. Tanto o 3 como o 2 satisfazem a essa equação. Só um spoiler, uma demonstração do que a gente vai estudar adiante acerca da fórmula de Bhaskara e equações de segundo grau. Valeu, galera!